Para apagar os focos A e B de um incêndio que estava a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles é... Então tá, pessoal. A fim de responder a essa questão, eu vou lançar a mão do sistema cartesiano. Aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y. E vou marcar aqui os pontos A e B. O ponto A de coordenadas menos 15, 0. Ponto A de coordenadas menos 15, 0. E o ponto B de coordenadas 15 e 0. Para representar os focos, né? Os focos A e B do incêndio, né? Os focos A e B de um incêndio. Então está aqui o ponto A de coordenadas menos 15, 0 e o ponto B de coordenadas 15, 0. Observe que a distância entre esses dois pontos é o 30 que o problema está falando para a gente, tá bom? A distância entre os focos é 30 metros. Bom, o que eu devo determinar? Eu devo determinar aqui no plano cartesiano os pontos P de coordenadas x e y, de tal forma que a distância entre os pontos A e P, essa distância aqui, olha, seja o dobro da distância entre os pontos B e P, seja o dobro dessa distância, não é isso que o problema está falando? Os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B. Então, essa distância aqui, ó, essa medida AP, é o dobro dessa medida aqui, ó, PB. Muito bem. Bom, então vamos lá. O que deve acontecer, então, é a distância entre os pontos AP deve ser o dobro da distância entre os pontos B e P. Essa é a organização do nosso problema, né? A distância entre os pontos AP deve ser o dobro da distância entre os pontos BP. Como é que a gente calcula a distância entre dois pontos? A distância entre dois pontos é calculada assim, ó, é a raiz quadrada de quem? De variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. Então, inicialmente, olhando para A e para P, fazendo a variação de x, vai ficar assim, ó, x menos 15, então x mais 15 ao quadrado, x mais 15 ao quadrado, agora mais a variação de y ao quadrado. Então, y menos 0 vai dar o próprio y, só que ao quadrado. Igual a 2 vezes, agora a distância entre os pontos BP. Como é que a gente calcula? Raiz quadrada de quem? Variação de x ao quadrado, então é x menos 15 ao quadrado. X menos 15 ao quadrado, mais a variação de y ao quadrado. Então é y menos 0, que vai dar o próprio y ao quadrado. Muito bem. O que eu vou fazer agora é levar ambos os membros dessa igualdade ao quadrado. E aí, quando você levar o primeiro membro ao quadrado, a raiz você vai cortar. Vai sobrar o x mais 15 ao quadrado, mais o y ao quadrado. E esse x mais 15 ao quadrado aqui eu já vou desenvolver. Produto notável. Qual é a regrinha mesmo? Quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 30x, mais o quadrado do segundo, 15 ao quadrado é 225. Ainda mais y ao quadrado, igual. Agora o segundo membro vou elevar ao quadrado também. Esse 2 aqui vai virar 4. E essa raiz aqui você vai cortar. Vai sobrar o x menos 15 ao quadrado mais y ao quadrado. Esse x menos 15 ao quadrado também já vou desenvolver. Não esqueça de abrir um parênteses aqui, tá, pessoal? Então, x menos 15 ao quadrado, produto notável, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 15 ao quadrado, 225. Ainda mais y ao quadrado. Excelente. Bom, agora vamos fazer distributivo aqui. O primeiro membro estou repetindo. X ao quadrado mais 30x mais 225 mais y ao quadrado igual. Vamos lá. 4 vezes x ao quadrado vai dar 4x ao quadrado. 4 vezes menos 30x vai dar menos 120x. Que mais? Agora 4 vezes 225 vai dar 900. Mais 4 vezes y ao quadrado, 4y ao quadrado. Bom, vamos vir aqui para cima agora. Vamos lá, vamos ver o que dá para fazer. Agora eu vou fazer o seguinte, vou passar tudo para o segundo membro. Então aqui a gente tem um x ao quadrado, para o segundo membro menos x ao quadrado. 4x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Bom, agora esse 30x para o segundo membro, menos 30x. Menos 120x menos 30x, menos 150x.
Agora o 225 para o segundo membro, menos 225. E 900 menos 225, isso vai dar 675. Mais 675. Agora falta o y ao quadrado, né? Y ao quadrado para o segundo membro, menos y ao quadrado. Então, 4y ao quadrado menos y ao quadrado, 3y ao quadrado. Mais 3y ao quadrado igual a zero. Observe que todas as parcelas são múltiplas de 3, então eu vou dividir tudo por 3. Aqui vai ficar x ao quadrado, 150x dividido por 3 vai dar 50x, 675 dividido por 3 vai dar 225, e o 3y ao quadrado dividido por 3, isso vai dar y ao quadrado, igual a zero. Muito bem. O que eu vou fazer agora, pessoal, é completar quadrado. Completar quadrado. Vou olhar para essas duas parcelas aqui, ó. X ao quadrado menos 50x e vou completar quadrado. Como é que a gente faz para completar quadrado? Assim, ó. Você vai olhar para o número que está multiplicando x, que no caso aqui é o menos 50. Divide por 2. Aí você vai obter menos 25. Aí você vai somar menos 25 ao quadrado e subtrair menos 25 ao quadrado, tá bom? Então a gente vai obter o seguinte, ó. X ao quadrado menos 50x. O menos 25 ao quadrado é mais 625, e aí subtrai ele, menos 625, mais 225, mais y ao quadrado, igual a zero. Bom, então a gente obteve aqui, ó, x ao quadrado menos 50x mais 625, que é o x menos 25 ao quadrado. Menos 625 mais 225 vai dar menos 400. Então, vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui o y ao quadrado, ó, mais y ao quadrado, e esse menos 400 eu vou passar para o segundo membro, mais 400. Excelente. O que é isso aqui que a gente obteve? Equação de uma circunferência. Não sei se você lembra dela, ó. Equação da circunferência é x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Equação da circunferência. Muito bem. Então, aqui a gente tem a equação da circunferência. Qual é o seu raio? A gente sabe que o r ao quadrado tem que ser igual a 400, comparando as duas equações. E, portanto, você vai concluir que o raio é a raiz quadrada de 400 é 20. Ah, então tá, pessoal. Então tá. Aqui já dá para a gente responder o problema. Olha só. Os bombeiros vão ficar em uma circunferência, de raio 20. Qual é a maior distância possível entre dois bombeiros? A maior distância possível entre dois bombeiros vai se dar quando eles estiverem nos extremos de um diâmetro. Quando isso aqui ocorrer, ó. Quando aqui tiver um bombeiro e aqui tiver um outro bombeiro. É a maior distância possível entre eles. Bom, como o raio é 20, o diâmetro é 40. E, portanto, a maior distância possível entre os dois bombeiros é 40. Assim sendo, a alternativa certa é a letra B.